Boa noite, amada igreja do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa noite, onde nós podemos vir à casa do Senhor, para diante dele derramar o nosso coração, levantar o nosso clamor, com toda oração, súplica e ações de graças, porque é dessa forma que a palavra do Senhor nos ensina, amém? Nós estamos aqui com o coração contrito, e a palavra do Senhor diz que é um coração contrito, o nosso Deus não rejeita de forma alguma. E eu quero, antes da gente começar a orar, antes de nós iniciarmos essa noite, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus. A palavra de Deus fala de um jovem, não é? Chamado Neemias, um copeiro de um rei, e a palavra de Deus diz que esse jovem era exatamente como a bispa pregou ontem à noite. Era alguém segundo o coração de Deus, era alguém íntimo com Deus, era alguém que tinha uma comunhão muito grande com o Senhor e que tinha um interesse muito grande pela obra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele ficou sabendo, não é, que Jerusalém estava destruída, que os túmulos dos seus pais estavam destruídos, tal, ele ficou com o coração apertado, orou a Deus, e um dia ele foi servir diante do rei, e ele sempre estava com um semblante tranquilo, em paz, e naquele dia ele estava um pouco perturbado, e o rei, como o conhecia há muito tempo, perguntou a ele: o que está vendo, Neemias? E ele disse: olha, a cidade dos meus pais, não é, está desolada, os túmulos estão largados, os muros estão todos derrubados. E a palavra de Deus diz que Neemias, naquele momento, achou graça diante do rei. Ele já havia achado graça diante de Deus, e naquele momento o rei perguntou assim: o que você precisa fazer? Não é? O que você precisa, quanto tempo você precisa, não é? E naquele momento a palavra diz que ele orou ao Senhor, né? Num momento ali ele orou ao Senhor e respondeu ao rei. Por quê? Porque ele já havia planejado, já havia projetado, já havia verificado tudo anteriormente, tudo o que ele precisaria. E a palavra de Deus diz que ele foi, não é, enviado pelo rei para reconstruir Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele chegou lá, reuniu o povo, começaram a colocar mãos à obra. A palavra diz que se levantaram algumas pessoas contrárias aquilo que Deus havia colocado no coração de Neemias, dizendo que aquilo não deveria ser feito, que aquela cidade era uma cidade rebelde, e começaram a colocar muitos empecilhos, não é? E Neemias, ele não se atemorizou das más notícias, ele não se atemorizou das pessoas que se levantaram contra ele. E a palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amém? Então nós estamos aqui reunidos hoje, especialmente, que é o culto de oração e confissão, para que nós possamos apresentar todas as nossas petições diante de Deus. Mas nós sabemos que nós temos um chamado de Deus para orar sem cessar, não é? Da mesma forma como Neemias, que tinha um coração segundo o Senhor, ele orou, mas ele não somente orou, ele teve que tomar alguma atitude. Por quê? Porque haviam pessoas, não é, que queriam impedir o andamento da obra de Deus. E ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E a palavra de Deus diz que nós recebemos o dom da fé, e a palavra diz assim, que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos eleitos de Deus, não é? Naquele tempo, no tempo de Israel, lá de Neemias, eles colocavam guardas. A Bíblia diz que com uma mão eles com uma enxada, e na outra eles tinham uma lança. De dia e de noite ficavam guardas em todas as partes ao redor de Jerusalém, para que impedissem que os inimigos viessem até ele. E hoje a Bíblia já diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar o quê? A nossa carne. Como é que nós vamos batalhar pela fé que foi entregue? Como é que nós vamos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue à nossa vida? Mantendo firme a nossa confissão. Não tem segredo, não tem uma mágica, não é alguma coisa nova, não é? Nós cremos na palavra do nosso Deus é fiel, Ele não mente, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então nós temos que nos agarrar à palavra do Senhor, manter firme a nossa confissão, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Eu quero lembrá-lo de uma coisa só antes da gente orar. Não importa mesmo qual seja a adversidade pela qual você esteja passando. Passou a semana passada, talvez esteja esperando alguma coisa que pode surgir, pode se levantar contra a sua vida. Vai passar.
Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui nessa noite para, nesta segunda-feira, cumprirmos esse propósito de Deus. Nós vamos orar, mas nós temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, até a próxima segunda. Nós precisamos continuar orando, clamando a Deus e mantendo firme a nossa confissão, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Ele é fiel, amém? Ele começou uma boa obra, uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Ele é o Deus maravilhoso, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que não existe palavras para descrever o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é tremendo. É esse Deus que cuida de nós, amém? Feche seus olhos, nós vamos orar com essa confiança, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, Deus bendito, Deus bondoso, obrigado, Pai, porque nós estamos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, para diante do Teu altar, diante da Tua santa presença, juntamente com os Teus santos e eleitos filhos, Pai. Apresentarmos diante de Ti todas as nossas petições, com súplica, com oração, com ações de graças, Pai. E nós não vamos desistir, Pai. A Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos incentiva, Pai. A Tua palavra nos dá muitos exemplos, Senhor. O Senhor fala conosco do dever de orar sempre e nunca esmorecer, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, mantendo firme a nossa confissão. A nossa esperança, Senhor Deus, não será frustrada, porque a nossa esperança não está em homens, não está em sacrifícios humanos, não está na nossa capacidade, não é? Mas está em Ti, Senhor. Por isso nós queremos nessa noite, Senhor, iniciar esse culto orando e dizendo que nós vamos em instantes, Senhor, abrir os nossos lábios para Te louvar, para Te glorificar, Pai, porque nós viemos aqui nessa noite para orar, sim, Senhor, mas acima de tudo, antes de tudo, nós somos criados para o louvor da Tua glória, Pai, e nós sabemos que o segredo está nisso, Pai, em agirmos, em sermos de acordo com o Teu coração, em andarmos de modo digno diante de Ti, Pai, nos afastando de tudo aquilo que é profano, Senhor, mantendo os nossos pensamentos firmes na Tua palavra, Senhor, alimentando a nossa mente com as coisas boas, puras, honestas, agradáveis, de boa fama, Senhor Deus. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, Pai, que seja isso que ocupe o nosso pensamento agora e durante toda a nossa vida, para que a Sua glória se manifeste através de nós, Pai. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos já, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa, isso é bom, isso é agradável diante de Ti, Pai, e nós já Te agradecemos porque somos Teus filhos, porque nós estamos nas Tuas mãos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor. Te agradecemos porque ninguém pode nos arrebatar das Tuas mãos, Senhor. Estamos selados com o Teu Santo Espírito da promessa para o dia da redenção, Pai. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque eu sei que a nossa oração já estará diante de Ti, Pai, porque nós oramos de acordo com a Tua vontade. É no Teu santo nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Nós somos privilegiados por estar aqui. O Senhor nos escolheu para uma grande obra. E neste dia as misericórdias do Senhor já se renovaram. Amém. Nós sairemos daqui com certeza melhores. A provisão que o Senhor tem para este dia, com certeza nós receberemos. Amém, igreja? Creia. Meu Senhor, louvor perfeito, louvor digno de adorador. Glória a Deus. O amor do Senhor se renova todos os dias. Nós podemos senti-lo. Glória a Deus. Cante. Aleluia. Fiel.
declaro que você vai entender a grandiosidade do nosso Deus, que a palavra de Deus, que toda a terra está cheia da sua glória. Em qualquer lugar que você olhar, você pode ver a glória de Deus, você pode ver o quanto o nosso Deus é grande, o quanto Ele é maravilhoso, amém? E Ele é tão maravilhoso que Ele sonda os nossos corações, não é? Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente caminhe de glória em glória. E para que isso aconteça, muitas vezes nós precisamos passar por provações, não é? A palavra de Deus diz que a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso sobre excelente de glória. Então nós vamos cantar agora declarando que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor está nos dando uma chance para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos estar aptos para receber tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? É verdade. Aleluia, Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Igreja. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Eu creio. Deus vai me fazer andar sobre as águas, movendo em fé. Minha vida revestida está do teu poder, movendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Nada vai impedir. Se diante Se uma porta não se abrir, uma outra vai se abrir, amém? Porque Deus é por você, aleluia. Deus vai me fazer andar sobre as águas, movendo em fé. Minha vida revestida está Aleluia, aleluia. do poder, movendo em fé. Com ousadia vou
Aleluia! Que bom! O mar não nos submergirá, o fogo não nos queimará, nenhuma chama arderá em nossa vida, porque somos guardados pelo Senhor. Aquele que habita no esconderijo de Deus está guardado. Nós não tememos nada, igreja, porque o Senhor é por nós. E a vitória das nossas vidas já foi liberada, já foi decretada. Creia em nome de Jesus. Somos guardados por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A sombra do Senhor. Nós somos guardados. Descansará. Diga, aquele que habita No esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. olha que beleza. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, Eu creio. preparados para nos guardar. Olha que somos. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho do Senhor. Somos em todas as Mais coisas. que vencedores, Aleluia. somos mais que vencedores, se pelo sangue derramado estamos perdoados pelo seu imenso amor. Glória a Deus. Nós podemos nos alegrar pela certeza que temos no nosso coração de que em todas as coisas, sempre, somos mais que vencedores no Senhor. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma nos alcançará. Por quê? Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, Pela palavra da graça, aleluia. e pelo testemunho do Senhor. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, se pelo sangue derramado estamos perdoados pelo seu imenso amor. Ele já nos perdoou de todos os pecados, igreja. Estamos limpos, lavados, perdoados, redimidos pelo Senhor. Por isso somos Mais que vencedores, somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho do Senhor. declare. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, e pelo sangue derramado estamos perdoados pelo seu imenso amor. Glória a Deus. Aleluia, Agradeço ao Senhor aleluia. pela grande obra. Aleluia. Glória a Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos deixar de declarar para quem está do nosso lado: você é mais que vencedor.
Vire para quem está do seu lado e declare isso. Você é mais que vencedor. Não importa a situação, a circunstância, o que os teus olhos humanos veem. O que importa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que em todas as coisas, pastora Renata, nós somos mais do que vencedores. Amém. Podem sentar-se. Os mais que vencedores estão presentes hoje, culto de oração e confissão na casa de Deus, melhor lugar que nós poderíamos estar. Estamos aqui confessando a nossa vitória. Amém? Pense naquela situação difícil que você veio aqui no caminho pensando, Senhor, eu vou orar por isso. Você já tem a vitória desta situação. Você é mais que vencedor. Então, nós estamos aqui falando, Senhor, eu vim aqui me fortalecer, porque eu vou ver esta vitória. Eu vim aqui para dar graças a Deus, para orar e para confessar que eu estou crendo, que eu verei esta vitória, porque a tua palavra é verdadeira e eu creio na tua palavra. Quantos creem, digam amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Nós temos algum visitante hoje? Não chegou nenhum visitante aqui para mim. Alguém entrou depois? Não, né? Então, amém, estamos com a nossa família espiritual reunida nesta noite. Nós vamos orar daqui a pouco, mas antes eu tenho que passar a vocês a agenda desta semana apenas. Eu vou lembrar apenas o que nós temos esta semana. Antes disso, deixa eu colocar aqui, como diz a minha bispa, nosso adorno, né? O nosso enfeite. Amém. Eis que vejo, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Então, nós tivemos ontem um culto aqui maravilhoso, né? Eu sempre falo esta palavra, mas é a palavra que melhor exprime aquilo que eu sinto realmente. É algo maravilhoso. Ontem foi culto de ceia. Nós estivemos aqui louvando ao Senhor. Estivemos dançando para Deus aqui, né, com o nosso corpo de dança. Estivemos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor. E Deus falou muito conosco. A mensagem de ontem foi: criados por Deus para seu louvor e glória. Graças a Deus. Diga assim: eu fui criado por Deus. Ih, tá fraco, viu? Nossa, que louvor, e tá muito fraco. Vamos falar mais forte. Eu fui criado por Deus para o seu louvor e glória. Amém. Agora eu senti firmeza. Olha, a bispa ontem nos explicou o que nós estamos fazendo aqui, né? Respondeu tantos porquês. Por que eu vim a esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Você está aqui, meu irmão, para louvor e glória do Senhor. A sua vida se resume nisso. Você foi criado para louvor e glória do Senhor. Então, nós tivemos ontem aqui um culto abençoadíssimo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para orar e confessar a respeito das diversas áreas da nossa vida, para jogar virtude sobre a nossa próxima semana. Irmãos, já estamos aqui no mês de outubro, faltam apenas 3 meses para este ano de 2011 acabar. Mas 3 meses é muito tempo para Deus manifestar grandes bênçãos na nossa vida ainda. Amém? Amém. Então, hoje nós estamos aqui no culto de oração e confissão, e nessa semana específica, nós temos algo muito especial para nós, mulheres da graça de Deus, e também para os homens, vai, presbítero Cláudio, que é o culto da mulher em graça. Quarta-feira, imperdível, às 15 horas, está aí no telão, culto da mulher em graça. Irmãos, faz 1 ano que Deus nos trouxe a este lugar, graças a Deus. Deus falou profeticamente no culto das mulheres que depois de 1 ano nós estaríamos aqui testemunhando das grandes bênçãos dele. Então, depois de amanhã, você, irmã da graça de Deus, você, irmão da graça de Deus, também está convidado. Internauta também, é um bom dia para você vir aqui participar do culto da mulher em graça. Nós teremos aqui uma mensagem, palavra, oração, mas teremos também testemunhos de vida. Isso fortalece o nosso coração, isso alegra o nosso coração, porque quando nós ouvimos um testemunho, irmãos, nós vemos que se Deus fez na vida daquele irmão, Deus também pode fazer na minha, Deus vai fazer na minha, e nós somos fortalecidos através dos testemunhos. Então venha, porque o culto da mulher em graça não é transmitido pela internet. Ele é transmitido pela nossa rádio web, porém ele não é transmitido pela internet. Então venha. Você que tem esse tempo livre, nós estaremos aqui na quarta-feira às 15 horas
palavra da Bispa Solange Brant no culto da mulher em graça. Então, e na quinta nós teremos o nosso culto regular, não é? Mas nesta semana, o que nós temos de importante é o culto da quarta-feira, 15 horas, e o culto regular de quinta-feira, às 20 horas. Amém? Quem pode vir no culto da mulher? Levanta a mão. Aleluia, também posso, graças a Deus, glória a Deus. Então estaremos aqui na quarta-feira, 15 horas, nosso próximo encontro, culto da mulher em graça. Então agora nós vamos para o nosso momento de sementeira. Eu chamo aqui o nosso presbítero Marcos Boni, vai nos dirigir neste momento. Você então se alegre e louve a Deus também desta forma. Obrigado, pastora. Boa noite, igreja. Boa noite, internautas da graça de Deus. Momento esse importantíssimo para nós que cremos na palavra de Deus e a seguimos. Amém? O tema dessa noite, aliás, o versículo que nós vamos nos basear é o texto de Gênesis, capítulo 8, verso de número 22. Aliás, texto que foi lido ontem pela Bispa Solange na sua pregação. E no momento em que ela leu, Deus colocou alguma coisa diferente no meu coração. E hoje nós estávamos orando para que Deus mostrasse, qual o ensinamento Deus nos mostrou através de um versículo que falava a respeito de como a Noé foi fiel a Deus, como Noé foi um homem exemplar e como Noé conseguiu conquistar aquilo que Deus havia prometido para ele através da sua obediência. Ele ganhou a vida, ele ganhou ali a sua família inteiramente salva, e ele ali então seguiu dando exemplos de que nós realmente fomos feitos para o louvor e para a glória de Deus. Diz o texto: enquanto durar a terra, esta terra em que vivemos, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Parece muito claro isso, né? Mas por que Deus foi tão claro a Noé, e porque Deus quer ser tão claro a nós, tão evidente a nós, dizendo o que nós já sabemos? Mas Deus havia ali julgado a terra, julgado os homens, e ali colocado sobre eles uma sentença mortal, de que aqueles homens que estavam ali fazendo impurezas diante de Deus deveriam morrer. Mas Deus escolheu uma família que era segundo o seu coração, e a eles deu vida, e a eles Deus os salvou. E quando esses homens, a sua família desce do barco com Noé, Deus então diz a ele: ora, jamais farei isso. E diz: enquanto durar a terra, não trarei de novo morte através do dilúvio. E ele diz: enquanto você viver, enquanto nós vivemos, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Não deixará de haver, porque Deus faz todas as coisas perfeitamente. Porque sem frio e sem calor, a terra não consegue manter as suas temperaturas, e os polos não conseguirão ficar gelados, e nem a terra no meio do meridiano permanecer quente. Não haverá equilíbrio sobre a terra. Então, se Deus não fizer com que haja frio e calor, não há equilíbrio na terra. E se não há equilíbrio na terra, nós não podemos viver nessa terra. Verão e inverno. A plantação, aquilo que nós colhemos para nós vivermos, ela subsiste porque há verão e inverno. Há culturas que vivem no inverno e não subsistem no verão. Há culturas que só subsistem no inverno e não aguentam o verão e vice-versa. Sem isso, nós não viveríamos nessa terra. E diz mais: dia e noite. É necessário que haja dia e noite. O homem não pode viver na escuridão o tempo todo, mesmo com a sua tecnologia iluminando a terra. E o homem também não pode viver sobre o sol 24 horas por dia. A terra seca. Não há aquele momento em que a terra possa descansar. Não há um momento em que o próprio homem possa descansar.
Então Deus na realidade está dizendo, olha, a partir de agora eu vou proporcionar a vocês tudo aquilo que é necessário para que vocês vivam. Tudo aquilo que é necessário para que vocês plantem e comam. Tudo aquilo que é necessário para que vocês possam trabalhar e descansar. E todas essas coisas são feitas através de Deus. O homem não pode determinar dia e noite, o homem não pode determinar verão e inverno, o homem não pode determinar frio e calor. Está aí o buraco na camada de ozônio, que o homem está fazendo e não consegue controlá-la devido ao progresso. Então, Deus proporciona todas as coisas, guardem isso. Mas há uma coisa que Deus não nos proporciona. Há uma coisa que Deus não faz, ou que Ele faz em parte, que foi dada ao homem fazer, que é semear. A palavra de Deus diz bem clara que Deus dá semente ao que semeia. Então o que Deus nos dá? A semente. Mas o ato de semear, para que possamos colher, é feito por nós. E só aqueles que colhem, que semeiam, é que têm direito de colher e usufruir desta colheita. Então Deus, na sua graça, Ele nos dá, nos proporciona tudo aquilo que nós temos para viver. Mas a multiplicação, mas o crescimento, mas a fartura virá se nós fizermos aquilo pelo qual fomos feitos a fazer. Sermos obedientes à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que é dever do homem semear, porque Deus dá semente ao que semeia, e o que se espera do semeador, que ele semeie e não coma a semente. Diz a palavra de Deus que aqueles que comem a semente vivem da misericórdia de Deus. Assim é nos campos. Eu conheço o sul do Brasil, o sul de São Paulo, e sei que aqueles lavradores que semeiam para a subsistência têm ali o seu fruto. Mas há trabalhadores também que semeiam para ganhar lucros, para ter mais, porque eles investem em maquinários, eles investem no solo, eles investem em agrônomos. E o investir desta forma traz a eles, gera a eles lucro. E eles sabem que se eles semearem, e eles sabem se eles cuidarem da terra, eles terão ali a recompensa de todo o seu esforço. E o que Deus nos oferece é que nós já temos a palavra de Deus, nós já temos a misericórdia de Deus, nós já temos a graça de Deus que nos sustenta sobre essa terra e nos guarda. Agora o que Deus nos dá a fazer é semear. Todos os dias nós saímos de casa e nós voltamos e ganhamos o fruto do nosso salário. E Deus diz, eu quero uma parte das 10 partes que você recebe, do total. E diz a palavra de Deus, provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O segredo é obedecer. O segredo é usar essa semente que Deus nos dá e semearmos, para que nós sejamos homens bem-sucedidos nessa terra. E para, como a bispa nos pregou ontem, que nós possamos mostrar ao mundo que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. E pela sua obediência, nós somos bem-sucedidos nessa terra. Amém? Não é Deus que vai jogar caminhões de dinheiro ou nos fazer entrar em grandes empresas. Somos nós que vamos estudar, vamos fazer a semente que Deus nos deu de sabedoria e aplicá-la para que o conhecimento chegue a nós e nós possamos galgar grandes cargos. Somos nós que vamos usar as bênçãos que Deus nos deu e aplicarmos e vermos a multiplicação da graça de Deus nas nossas vidas. Então esse momento é um momento muito especial. É o momento que nós temos que fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Obedecer e semear na casa de Deus. A palavra de Deus diz que aqui são homens que recebem essa sementeira. Mas é Deus quem faz multiplicar as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor, novamente digo, provai-me nisso
diz o Senhor. Há grandes bênçãos para aqueles que são fiéis à sua palavra. Amém? Nós teremos os nossos pastores aqui na frente, recebendo hoje a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração. E diz a palavra de Deus que você venha com gratidão, sabendo, Senhor, eu estou semeando aquilo que o Senhor colocou na minha mão, e eu estou certo que eu receberei, segundo a palavra, a 30, a 60, a 100 por um, pela obediência e a fidelidade à palavra de Deus. Amém? Se for essa noite o dia de você semear, o dia de você trazer os seus dízimos, as suas ofertas, você vem até aqui à frente e na casa do Senhor você possa estar semeando esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor por esse momento do ofertório? Graças a Deus. Antes de nós termos esse momento aqui da palavrinha, antes da oração, eu queria pedir para os irmãos que estão nas beiradinhas, vocês podem vir para o meio, quem está lá atrás, será que você pode vir um pouquinho mais para frente, para nós ficarmos mais juntinhos? Amém, obrigada, graças a Deus. Amém. Olha, tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui, olha desse lado, tem bastante lugar aqui. Amém, olha quanta gente. Amém, que gostoso, mais gostoso assim, né? Nós ficarmos juntos, um escutando a declaração do outro, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Então, irmãos, antes de nós orarmos, nós vamos crescer um pouquinho nessa questão da oração, né, através da palavra do Senhor. Nós vamos avançar sobre a questão da oração nesta noite, fazendo uma ligação entre a oração e o nosso testemunho de vida, tá bem? Até coloquei como título desse nosso pequenino estudo, oração e testemunho de vida. Vamos repetir este título? Diga assim, oração e testemunho de vida. Amém. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, existe um modo de se viver, irmãos, que a Bíblia diz que é um modo digno da nossa vocação. Logo, nós podemos deduzir que há um modo que não é digno da nossa vocação, alguém que tem o conhecimento, alguém que tem o chamado do Senhor, andar. Um modo que não agrada a Deus.
Então a Bíblia diz que nós temos que andar de modo digno, um modo que para aqueles que são chamados do Senhor. A vida cristã, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ao mesmo tempo que ela é uma jornada divina, ela é também um verdadeiro campo de batalha. Você sabia disso? Claro que você sabe, né? Você está diariamente vivendo num campo de batalha espiritual. Nós podemos ver isso no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 13. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só algumas palavras que tem aqui nesses dois versículos: armaduras, ficar firme, resistir, permanecer inabalável. Tudo isso é porque tem uma batalha. Amém? Você só pode ficar firme se tem alguma coisa vindo contra você. Você só pode ficar inabalável se tem alguma coisa ali querendo tirar a sua estabilidade, não é mesmo? Tudo isso dá ideia de luta, dá ideia de batalha. A vida de um cristão verdadeiro é uma batalha constante. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, parece, irmãos, que maiores ainda são as nossas batalhas. Mas nós já podemos afirmar de antemão, antecipadamente, com toda certeza, respaldados na palavra de Deus, que em todas estas coisas, em todas essas batalhas, nós já somos mais do que vencedores. Nós cantamos isso, nós já declaramos isso no nosso louvor. Então, diga você assim: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Amém. Mas a verdade é que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo que investe pesado contra as nossas vidas. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos ignorar as suas setas venenosas, as suas setas inflamadas, que constantemente estão sendo atiradas contra nós. Nós precisamos estar conscientes de que nesta luta, não podemos estar de braços cruzados. Nós não podemos ficar alheios a isso que acontece, a esta batalha diária das nossas vidas. Nós não podemos ficar alheios aos intentos de Satanás. Pelo contrário, na força e no poder de Deus que já está em nós, nós temos que enfrentar estas lutas, nós temos que enfrentar estas batalhas do dia a dia, sem medo, com determinação e com firmeza, certos de que a vitória já é nossa. Você que crê diz amém. Amém. Porque cada vez que você diz amém, eu creio, você está fortalecendo a sua fé. Diz também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Meu irmão, minha irmã, o diabo também tem os seus desígnios. Nós falamos muito nos desígnios de Deus maravilhosos para as nossas vidas, nos planos de Deus, nos projetos de Deus que Deus tem para as nossas vidas, mas nós não podemos ignorar, diz a palavra, que o nosso inimigo também tem desígnios. O nosso inimigo também tem projetos, ele também tem intentos, tem propósitos, tem objetivos. E quais são os objetivos do nosso inimigo? Veja aí, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, diga roubar, matar e destruir. Jesus Cristo falando, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha só, no mesmo versículo, você vê desígnios totalmente contrários, totalmente diferentes. Jesus dizendo que ele veio para dar vida e vida em abundância.
Por outro lado, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então, Jesus tem um projeto de vitória, Jesus tem um projeto de vida eterna, e o inimigo tem um projeto de roubo, de morte e de destruição. Nós não podemos ignorar os desígnios do nosso inimigo também. Eu lendo esse versículo hoje, eu imaginei a seguinte situação. Eu gostaria que você imaginasse também. Imagine você, um criminoso, cumprindo pena de prisão perpétua num presídio de segurança máxima. Esse é o diabo. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Diz a Bíblia que ele já está preso. Diz a palavra do Senhor que ele, que era o valente, já foi amarrado, já foi acorrentado, já foi vencido por aquele que é mais valente. Só que ele está lá preso, em algemas eternas, em correntes eternas. Ele pode sair dali? Não pode. Ele já foi julgado, ele já foi condenado, ele está ali. O final dele já é sabido, já está na Bíblia, já está escrito. Mas o que ele faz? Dali, da onde ele não pode sair, dali da onde ele não pode nos atingir, não pode nos possuir, ele fica, jogando dardos inflamados do maligno. Você já viu, com certeza, na televisão, notícia assim, que algum criminoso estava na cadeia e ele ali conseguiu um celular e ligou para algum otário, né, para algum desavisado, e disse o seguinte: olha, eu estou aqui com tal pessoa da sua família, você deposita tanto na minha conta, você faça isso ou aquilo, senão eu mato esta pessoa. Agora passe isso para o inimigo que está lá, em algemas eternas. Ele, me diga uma coisa, aquele ladrão está com aquela pessoa da família? Não está. Ele pode fazer alguma coisa? Não pode. Mas ele está lançando uma mentira para quem não tem conhecimento acreditar e fazer tudo aquilo que ele quer que faça. Então, graças a Deus que nós temos conhecimento, graças a Deus que nós estamos numa casa de oração, graças a Deus que nós não ignoramos os intentos de Satanás, nós sabemos que ele está lá, ele está preso, ele já foi vencido, ele já foi julgado, ele não pode sair dali, ele não pode ir contra as nossas vidas, mas nós temos que não ignorar os dados inflamados que ele dali pode lançar. E ele também tem pessoas energizadas por ele, que não estão ali, estão ainda neste mundo mal, né, que ficam também atrapalhando a nossa vida. Então, diante disso tudo, nós temos que tomar algumas atitudes que eu coloquei aqui. Primeiro, fechar brechas. Segundo, aparar todas as arestas que precisam ser aparadas das nossas vidas. Fechar portas que precisam ser fechadas. Dizer não a coisas que precisam que o não seja dito. Precisamos tomar atitudes através daquilo que nós ouvimos da pregação da palavra. E por último, precisamos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para que nenhum dardo inflamado atinja a nossa vida. Não pode ter nenhuma janelinha aberta, não pode ter nenhuma portinha aberta, não pode ter nenhuma aresta. Nós temos que fechar tudo isso, para que nenhum dardo dele atinja a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nada disso. Eu preparei uma frase, eu vou pedir para que coloquem no telão, que tem a ver com o nosso testemunho de vida. Olha, está aí, né? Diz assim: Deus conhece o nosso testemunho de vida, Satanás também, tá? Isso não é para deixar ninguém triste, isso é para te encorajar a ter um bom testemunho de vida, porque, infelizmente, existem crentes que ignoram esta verdade, esses intentos de Satanás, esses dardos do maligno, e estão com áreas das suas vidas completamente destruídas, irmãos, porque deixaram brechas abertas para esses pequenos dardos lhe atingirem. Mas graças a Deus, como eu disse, não é, por esta casa de oração, onde nós podemos ouvir a voz de Deus,
e onde nós podemos fazer com que o diabo não alcance vantagem sobre nós. Você concorda? Amém. Então, o que é andar de modo digno? Ora, andar de modo digno, esse andar de modo digno, diz respeito ao nosso testemunho de vida, a como nós vivemos o nosso dia a dia. Não adianta nós orarmos e não termos um bom testemunho de vida. Amém? Não termos posturas bíblicas, não termos alinhamento da nossa vida à palavra do Senhor. A bispa ontem disse que nós fomos criados para louvor e glória do nosso Deus. E o louvor da glória de Deus é viver uma vida que agrade a Deus, ela disse. Ela disse também que o louvor é viver uma vida que agrade a Deus, resumindo. E disse que louvor não é o que você faz com os lábios, você se lembra disso? Mas é o que você faz com a sua vida. Então agora, com a permissão do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer também que a oração não é apenas o que nós fazemos com os nossos lábios, mas é também o que nós fazemos com a nossa vida. Não existe um sem o outro. Um está fundido, está ligado ao outro. Oração e testemunho de vida. Então eu pergunto, como deve ser então a vida de um cristão? Olha, eu vou pedir para aquelas pessoas que anotem, que eu não posso ler aqui porque levaria muito tempo, mas para você ler em casa, por favor, Efésios, capítulos 4, 5 e 6 de Efésios. 4, 5 e 6. Aí você vai ver como deve ser a vida de um verdadeiro cristão, tá? Como que você deve se portar na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, como você deve se portar na própria igreja do Senhor. Aí, nesses 3 capítulos, você pode ver como você deve ser e como você também não deve ser. Que atitudes você tem que tomar e que atitudes você também não tem que tomar para ter um testemunho de vida. Então, eu quero terminar este momento sobre oração e testemunho de vida, lendo a última passagem que está em 2 de Reis, capítulo 20. Nós vamos ler só do versículo 1 ao 6, tá bem? Vamos ler o 1 primeiro, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos parar aí só um instantinho. Ezequias foi um dos maiores reis de Judá. Ele era um homem que tinha testemunho de vida. E conta a Bíblia que este rei adoeceu mortalmente. Naquele tempo, irmãos, Deus falava com seus filhos através de profetas. E aí, Deus mandou que o profeta Isaías fosse a ele e lhe dissesse: olha, põe em ordem a tua casa, acerta o que precisa ser acertado, faça aquilo que precisa ser feito, porque certamente você morrerá. E eu pensei assim, quando eu li esse versículo, há pessoas, até no meio do povo de Deus, que muitas vezes só alinham a sua vida quando recebem uma sentença de morte. Às vezes não uma morte literalmente como essa do profeta Ezequias, né? Pode até ser um diagnóstico médico, mas às vezes quando recebe uma sentença assim, quando você perde alguém, quando você chega no fundo do poço, quando você perde tudo financeiramente, aí sim a pessoa começa a alinhar, porque vê que, enquanto ela não se alinhar, Deus não lhe abençoará. Mas diz a Bíblia, nesta passagem, que Ezequias não fez nada disso. Senhor, eu vou acertar isso que o Senhor mandou, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou, eu vou pôr em ordem a minha casa. A Bíblia não diz que Ezequias fez nada disso. Olha só o que Ezequias fez. Versículo 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, para um pouquinho. Ezequias, imediatamente, virou-se para a parede, diante do profeta mesmo, e orou. Então, nós estamos aqui para orar, não é, irmãos?
Muitas coisas nós temos no nosso coração, muitas coisas nós temos que resolver, muitas batalhas do dia a dia nós temos que enfrentar. E o que ele disse, versículo 3 em diante? Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Então, Ezequias queria que Deus lembrasse de fatos do passado. Eu disse que Ezequias tinha um bom testemunho de vida. E olha só o que ele queria que o Senhor lembrasse. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então, Ezequias, em outras palavras, está falando aqui, Senhor, lembra-te do meu testemunho de vida. Lembra-te, Senhor, da minha conduta perante o Senhor. Lembra, Senhor, as minhas posturas. Lembra, Senhor, as minhas atitudes. Lembra, Senhor, o meu testemunho de vida. E chorou muitíssimo. Próximo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, em segundo lugar. Em terceiro, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, olha só, Deus fez muito mais do que ele pediu. Ele só chorou e pediu para Deus que Deus não o matasse, não permitisse que ele morresse. E Deus disse o seguinte: acrescentarei aos teus dias 15 anos, te livrarei do rei da Síria, não só a ti, mas a toda esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, irmãos, como diz a bispa, quando nós temos crédito com Deus, quando nós temos testemunho de vida, nós podemos orar e ter a certeza que Deus não apenas fará aquilo que nós pedimos, mas Ele fará infinitamente mais. Então, nós estamos aqui para alinhar as nossas vidas, culto após culto, ouvir a voz do Senhor e alinhar, fechar aquela aresta que o Senhor nos mostrou nesse dia, fechar aquela janelinha que o Senhor nos mostrou naquele outro culto. Nós estamos fazendo isso. Então, nós podemos orar tendo esta certeza que Deus fará infinitamente mais para as nossas vidas. E aquilo que precisa ser acertado, Deus tem falado fortemente no nosso coração nesses dias. Acerta. Deus quer acertar, que nós acertemos, porque Deus quer nos dar. Amém? Então, eu termino perguntando a você, se nesta noite você recebeu esta palavra que tem a importância do testemunho de vida, na nossa oração, você vai levantar uma das suas mãos e você vai repetir comigo o seguinte. Diga assim: nesta noite, eu recebo esta palavra de que a oração e o testemunho de vida têm que andar juntos. Por isso, a partir deste momento, eu quero, Senhor, alinhar o que precisa ser alinhado. Quero fechar as brechas na minha vida pessoal, por amor a Cristo e por tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu quero, Senhor, andar de modo digno da vocação em que eu fui chamado. Amém. Assim seja, para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então eu vou chamar aqui à frente agora aqueles ministros, aqueles intercessores que vão nos dirigir ao Senhor em oração. Antes eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos na graça. Se você estiver cansado de ficar muito tempo de pé, se você quiser sentar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser andar pela igreja, faça. Você é livre para orar, para clamar ao Senhor da sua maneira. Amém? Então, pastor Bill, por gentileza, vai orar por saúde.
A nossa pastora Renata vai orar por causas na justiça. Pastor Fernando orará por prosperidade. Diácono João Almeida por realização pessoal. Presbítero Marcos Boni vai orar pelas nossas famílias, glória a Deus. Presbítero Cláudio por propósitos espirituais e compromissos com o reino. Pastora Silmara orará por atitudes que devo mudar. Presbítera Mônica pelos nossos sonhos. A irmã Regina por perseverança. E o pastor Maurício pela nossa semana. Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Boa noite, igreja, amados de Deus, boa noite, internauta. Eu tirei um trechinho da palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2 a 4. Eu não vou ler, não tem no telão, mas assim, só para vocês entenderem que quando nós passamos por provações, e elas podem ser de saúde, pode ser qualquer coisa na nossa vida, né, também é motivo de alegria para nós. Né? Porque quando nós somos provados, nós estamos provando, né, a provação da nossa fé, entendeu? Então, quando isso é confirmado na nossa vida, essa provação, então nós estamos produzindo em nós perseverança. E quando nós somos perseverantes, quando nós oramos, quando nós instamos, nós aí somos perfeitos. Somos íntegros e não há defeito, ou seja, não há nenhum tipo de deficiência em nós. Então, quando nós somos perseverantes naquilo que nós cremos, nós temos que botar em prática, porque aí sim nós não teremos nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de problema, nada, nem em relação à saúde. Eu tenho aqui na minha mão, que eu recebi desde o início do culto, 25 pedidos de oração, só 25, fora aqueles que provavelmente chegaram por e-mail a essa hora e que nós vamos ter conhecimento durante essa semana, durante esses dias próximos, né? Telefonemas nós não temos aqui, porém o Senhor tem tentado derrubar o seu povo, tem tentado limitar o nosso caminhar, caminhar em Cristo. Por quê? Porque vocês vão ver, tem várias orações pessoas com problemas no joelho, com problemas na caminhada, na coordenação motora. O maligno quer parar, mas nós não vamos ser parados por nada. Se você conhece alguém desses pedidos, se você conhece alguém que esteja passando por um problema, uma dificuldade de saúde, ou por algum problema emocional grave, pense, mande uma palavra, porque a tua oração tem poder. Amém? Eu estou aqui esta noite perseverando. A minha voz, vocês estão vendo que não continua a mesma, ela está ruim, mas eu creio que eu posso ser curado também dessa faringite, dessa dor de garganta, porque eu estou aqui neste altar, e se eu estivesse aí no seu lugar, eu estaria crendo da mesma forma. Eu persevero na minha oração, porque eu sei que Deus vai me curar. Amém? Nome de Jesus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e amado, nesta hora, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, levando o nosso pensamento cativo, Senhor, à Tua obediência, ó Pai. Ó Deus, declarando agora, Senhor, que os nossos corpos, Senhor, o nosso físico, ó Deus querido, é perfeito, Senhor Jesus. Tu nos fizeste perfeito, Jesus, da planta dos nossos pés, Senhor, até a nossa cabeça, Senhor. Nós somos perfeitos em Ti, Jesus. Não pode ter defeito, Senhor. Não pode ter nenhum sistema, Senhor, que não funcione, ó Deus querido. Ó Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, inteiramente nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu hajas, para que Tu corrijas, ó Pai querido, ó Senhor, para que Tu atives em nós a mente de Cristo, ó Deus querido, para que nós possamos nos levantar todos os dias, Senhor, sabendo, Senhor, que somos perfeitos em Ti, Senhor, que temos, Senhor, ó Deus, saúde perfeita, Jesus. Ó Deus, cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Cremos, Senhor, que há mais de 2000 anos Tu levaste na cruz do Calvário, Senhor, todas as nossas enfermidades. Tu cravaste naquele madeiro, Senhor, todas as nossas dores, Senhor. Ó Jesus, nós intercedemos, Senhor, por pessoas aqui, Senhor, que talvez estejam passando, Senhor, dificuldades no seu físico, ó Deus querido. Nós rechaçamos pelo poder da Tua palavra, Senhor, que há em nós, ó Deus. Ó Jesus, nós mandamos palavra de cura, Senhor, para aqueles que estão acamados,
para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que não puderam vir ao culto, Senhor, por uma disfunção, por um problema, por uma depressão, Senhor. Nós rechaçamos agora, está debaixo da planta dos nossos pés, todo sentimento de dor, Senhor Jesus. Ó Deus querido, nós cremos em Ti, cremos que Tu és soberano sobre as nossas vidas, cremos que a nossa oração, Senhor, não fica em quatro paredes, ó Pai. Cremos, Jesus, que quando ligamos aqui na terra, nessa família bendita, neste corpo bem ajustado, está sendo ligado no céu, Senhor. Por isso, nesta hora, Deus, mandamos uma palavra de cura, Jesus, na vida da presbítera Eli, Senhor, que ela se recupere, Jesus, prontamente, ó Deus, daquele tombo, Senhor, daquele problema no joelho, ó Deus amado. Oramos também pela diaconisa Silvia, Senhor, que não passou bem hoje à tarde, Jesus, pelo dia de hoje, Senhor, não estava bem, estava com sintomas, Senhor, não agradáveis. Ó Deus, nós rechaçamos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Na irmã Sila, ó Deus querido, que teve problemas de pressão alta, pressão baixa. Na vida do Maurício Januário, Senhor, que ele se recupere daquela cirurgia no joelho, ó Pai amado. Pela vida da minha sogra, da Ernestina, ó Deus querido, com problemas de coluna, restaura aquela vida, Senhor, restaura, tira totalmente aquela dor, ó Pai amado, que ela não tenha só um livramento momentâneo, Senhor, mas que esse livramento seja, ó Deus, para sempre, ó Deus querido. Livra, Senhor Jesus. Ó Deus, intercedemos pela vida do nosso irmão Laércio, do pai da nossa diaconisa Carol Leão, que fará uma cirurgia amanhã de coração, colocará pontes de safena, Senhor. Tu és o nosso médico, Senhor. Tu estarás ali com a Tua equipe de anjos, Senhor, ministrando em favor do Teu filho, Jesus, corrigindo, Senhor, os defeitos, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor Jesus. Ó Deus, nós oramos pela vida da Renata, Senhor Albieiro, que fará uma cirurgia nesta próxima sexta-feira, Jesus. Pela dona Dina, que está na UTI com problemas no coração, ó Pai amado. Ó Jesus, pelo Manuel, que teve um AVC. Ó Jesus, levanta essas vidas, Senhor. Reverte esses quadros, ó Pai querido. Oramos pela vida do Valdemir, Senhor, que tem uma má circulação sanguínea. Tira todo o trombo, Senhor. Ó Deus, desobstrui as artérias, as veias, ó Pai amado. Ó Jesus, pela vida da Maria Eduarda, ela tem 2 anos, Senhor, e está com problemas no pulmão, Senhor. Nós rechaçamos, liberamos agora os brônquios, os bronquíolos, Senhor Jesus. Ó Deus, pela vida do Ricardo Vieira, que fará uma cirurgia no joelho, ó Pai amado. Pelo Bruno Vieira, que tem problemas no joelho, ó Pai. Nós rechaçamos que eles possam, Senhor, ver o diagnóstico, Senhor, que é contrário à vida deles, Senhor, serem agora, Senhor, ajustados, Senhor, a coisas boas, perfeitas, ó Senhor. Pela Josepa, Pai querido, que tem hemorragia não identificada, Senhor. Limpa, Senhor, limpa o sangue, Jesus querido. Ó Pai amado, restaura os órgãos. Pela senhora Luzene, Senhor, que está com metástase nos ossos, Senhor Jesus. Ó Deus, cura, Senhor, restaura, Pai amado, todo o osso, Senhor, toda calcificação, Jesus. Transforma, Senhor Jesus. Ó Deus, pela vida do Alexandre, que está com pressão alta, ó Pai amado, cura definitivamente o Teu filho. Coloca, Senhor, no lugar certo, Senhor, o alto, o baixo, ó Jesus, os índices, ó Pai querido. O Rosivaldo Santos precisa de um transplante de rim, Senhor Jesus. Ó Deus, prepara, Senhor. Prepara, transforma, muda, Senhor, este quadro, Senhor. Ó Jesus, nós cremos em Ti somente, Pai querido. Nós cremos num Deus que é poderoso, Senhor, que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e esperamos, Senhor Jesus. Ó Deus, pela vida da nossa irmã Regiane da Luz, de 24 anos, ó Pai. Ela fará uma cirurgia para retirar um tumor da cabeça, ó Pai. O pai dela e a irmã dela já faleceram de câncer, ó Jesus. Ó Senhor, não importa, Senhor, o convênio não quer pagar a cirurgia, diz que é cara. Ó Senhor, só pode transformar, tirar o tumor, Senhor Jesus, sem precisar abrir a cabeça. Ah, Senhor, milagres, prodígios, maravilhas para se manifestar na vida da Tua filha, Senhor. Nós perseveramos na oração porque nós cremos em Ti, Senhor. Ó Deus, oramos também, Senhor, na vida do Luiz Antônio, Senhor. Ele é pai de 6 filhos, Senhor, e 2 filhos deles, Jesus,
os médicos dão como uma doença incurável, Senhor. Aquilo que é impossível, Senhor. Aquilo que é impossível para a medicina, Jesus, é possível para Ti, Jesus. Eles são portadores de atrofia no cérebro, Senhor. Estão perdendo a coordenação motora, ó Deus amado. Ó Deus, cura essas crianças, Senhor. Restabelece, Senhor Jesus. Restaura o sistema nervoso, ó Pai querido. Que os médicos sejam confundidos nos seus diagnósticos, ó Pai querido. E que o Teu poder, Senhor, seja elevado, seja exaltado, ó Deus querido, na vida destas crianças, na vida da Dona Maria, mãe da Dina, Senhor, que tem pressão, problemas também de pressão alta, Jesus, na vida do Marcelo, que talvez esteja passando por um problema de depressão, ó Pai amado. Restaura, Jesus, a vida deste moço que perdeu o seu pai, perdeu a sua avó, Jesus. Ó Senhor, nós oramos também pela vida do Adão, Senhor, que está com problemas de gastrite, tem muitas dores, Jesus. Restaura todo o sistema gástrico, Senhor, estômago, Jesus. Restaura, Senhor, na vida da Maria, que teve um ataque epilético, caiu em cima do fogão, teve queimaduras e está em estágio grave na UTI, Jesus. Restaura toda a pele, Senhor Jesus, tira toda a dor, Senhor. Ó Deus, é em Ti que nós cremos. O inimigo tem perturbado, Senhor, tem se levantado, Senhor, mas ele se levanta porque ele cai debaixo da planta dos nossos pés. Ele não tem poder sobre os Teus filhos, sobre nós, ó Pai querido. Nós cremos que estamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Na vida da Raquel, Senhor, o médico informou que o bebê dela, de 10 meses, é especial. Ó Senhor, nós cremos que toda criança vinda a este mundo é especial, Jesus. Mas nós não cremos num diagnóstico, Senhor, que diz que ela não falará, que ela não terá nenhum tipo de coordenação motora para andar, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, ó Deus, como nós conhecemos, Senhor. Nós conhecemos testemunhos, ó Deus, de que foi feita uma operação de maravilhas no ventre de uma mulher, Jesus. Nós cremos, Senhor, que será feito nesta hora, Senhor. Mandamos uma palavra de cura, de modificação, de transformação no ventre desta mulher agora, Senhor. Que haja cura, Senhor. Oh Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Entregamos as nossas orações, Senhor, no Teu altar, Jesus, porque nós veremos, Senhor, a Tua manifestação, Senhor, no nosso meio. Ouviremos os testemunhos, Senhor, e o Teu nome será exaltado, será engrandecido, porque Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Cremos, recebemos a vitória, declarando que o nosso físico é perfeito, a nossa mente é a mente de Cristo, e nós temos a perfeição física no nosso corpo, em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Amém. Nós todos já somos curados em nome de Jesus. E agora nós vamos orar por justiça. Então, se você tem alguma situação que está no sistema judiciário humano, ou alguma outra situação que você precisa ver a justiça do Senhor, coloque agora diante dele. Nós vamos orar, clamar por justiça. E eu gostaria apenas de lembrar um versículo que está em Salmo 119, 142, que diz assim: a tua justiça é justiça eterna. A tua lei é a própria verdade. Então não importa o que diz a lei dos homens, a lei do nosso Senhor Jesus Cristo é que é a própria verdade. E a justiça de Deus é a justiça eterna. Então nós vamos clamar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso, Pai bendito, Pai eterno, nós Te entregamos agora, Senhor, todas as causas na justiça, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, pelos Teus filhos que têm situações, Jesus, que precisam ser resolvidas, Senhor. Situações que estão no sistema do nosso país, no sistema, Jesus, judiciário, Senhor. Te entregamos estas causas e Te pedimos que seja o Senhor a resolvê-las, Senhor Deus. Nós intercedemos, Senhor, pelos juízes, Jesus, que estão julgando. Nós intercedemos pelos advogados, Senhor, pelos promotores, Jesus. Nós declaramos que toda sentença será favorável aos Teus filhos, Jesus Cristo. E eu Te peço agora, Senhor, fortalece, Jesus, dá coragem, dá ânimo, para que todos os Teus filhos possam passar por esse processo de justiça, Senhor, por esse processo, Senhor, que muitas vezes é longo, que todos possam passar com fé, com confiança, com alegria, esperando que o melhor virá de Ti, Senhor Deus.
Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão aguardando audiência, Senhor. Nós oramos para que cada encontro, que cada audiência seja bem sucedida, Jesus, para que os teus filhos obtenham a vitória em cada audiência, em cada processo, em cada etapa, Jesus Cristo. Que a tua justiça se manifeste, Senhor, na vida dos teus filhos, Jesus. E eu oro também por todos aqueles, Senhor, que sofreram situações de injustiça, de calúnia, de difamação, Senhor Deus. Eu declaro agora, Senhor, que toda língua mentirosa caia por terra, Jesus. Que toda mentira caia por terra, Jesus Cristo. Que os teus filhos, Senhor Deus, sejam exaltados, Senhor Deus, por todos aqueles, Senhor, que estão sofrendo, Jesus, com difamações, com calúnias. O Senhor é quem conhece os corações, Senhor. Nós não oramos, Jesus, pedindo vingança, não, Jesus. Nós oramos para que a tua justiça venha à luz, para que o Senhor traga, Jesus, à tona toda a situação que está escondida, Jesus. Diz a tua palavra, Senhor, que nada, Jesus, nada ficará em oculto que não venha a ser revelado. Então te pedimos, Senhor, traga a luz, que seja o Senhor a mostrar, Jesus, onde está a verdade, Senhor. Que os teus filhos não sejam, Senhor Deus, mais caluniados, Jesus. Que todos aqueles que sofrem, Senhor, por situação de injustiça, porque nós sabemos como dói, Jesus, nós sabemos que a dor é profunda, que o Senhor console nesta hora, enxugue as lágrimas, que todos possam sentir o teu consolo, a tua confiança, que todos possam, Senhor, se fortalecer, Jesus. E eu oro também, Jesus, por toda a situação de injustiça que se levantou contra esta igreja, contra este ministério, Jesus. Declaramos, Senhor, que a arma forjada não prevalecerá, Jesus. Que todas as línguas mortíferas, Jesus, declaramos agora que estão caídas, Jesus, por terra, pelo poder que há na tua palavra, Jesus Cristo. Todas, Senhor, as situações de contenda que querem se levantar para confundir, Jesus, para confundir os teus sábios, para confundir os teus santos, que estas situações contrárias, Jesus, caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra que diz, Jesus, o Senhor é quem nos diz que bem-aventurados, Senhor, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Senhor. Nessa palavra, Jesus, nós nos agarramos nessa noite, Jesus. Que o Senhor manifeste a tua justiça, que venha a luz, Senhor, que a tua justiça brilhe nas nossas vidas. Em nome de Jesus, já oramos com fé e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Agradeço ao Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja do Senhor. Você é rico. Você é rico. Você é um próspero. Você crê nessa palavra, meu amado? Mesmo que você diga, mas eu não vejo isso em minha vida, eu estou aqui para dizer, você é um rico, você é próspero, você tem uma vida abundante. Porque nós não estamos aqui para olhar com as nossas vistas, nós estamos aqui para ficar com a palavra de Deus, amém? E a palavra do Senhor diz que nós somos ricos, nós somos prósperos, porque o Senhor nos fizesse assim, amém? Senhor Jesus, Deus bendito e amado, Deus todo-poderoso, Deus dono de todo ouro e de toda prata, é a Ti, Senhor, que nós oramos neste momento, Senhor, porque nós cremos, Pai, que nós somos a Sua imagem e a Sua semelhança, por isso nós somos ricos, Senhor, nós somos prósperos e nós chamamos a existência, Senhor, essa prosperidade, essa riqueza, essa abundância nas nossas vidas, Pai, porque nós ficamos com a Tua palavra, Senhor, nós ficamos com as Tuas promessas, nós não ficamos, Senhor, com o que nós vemos, nós não nos guiamos por vistas, nós nos guiamos por fé, nós temos os nossos olhos em Ti, Senhor, por isso eu declaro, Pai, que o Seu povo, Senhor, será um povo próspero, será um povo rico, como a Sua palavra diz, Senhor, manifesta, Pai, na vida desse povo, a prosperidade, a riqueza, Senhor, abre as portas, Senhor, ó Senhor, inclina o coração, Senhor, dos reis, dos ricos dessa terra, para depositar em nosso favor, Senhor, ó Jesus, eu chamo a existência empregos melhores, Senhor, cargos melhores, Senhor, nós cremos que Tu pode abrir as portas, que Tu pode mover os corações, que Tu pode transformar as situações para nos beneficiar, Senhor, e nós cremos, Senhor, que Tu, sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos, Senhor, por isso nós queremos ver, Pai, essa riqueza em nossas vidas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a conquistar, Pai, porque nós cremos que isso não virá dos céus, isso não cairá, Senhor, do nada, isso não cairá da árvore, Senhor, nós cremos que é o Senhor quem nos dá força para adquirir riqueza,
riqueza, Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, dá força para os seus filhos, Senhor. Dá força para esses homens, Senhor, para essas mulheres, Pai, que possam adquirir, Senhor, riquezas, que possam conquistar, Senhor, que não fiquem aqui parados, estagnados, Senhor, apáticos, Senhor, esperando, Senhor, tudo cair nas mãos. Não, Senhor, nós temos que ir em luta, nós temos que buscar, porque nós cremos que quando nós damos um passo, Senhor, Tu abres os céus, Tu abres, Senhor, o mar, Tu manifesta, Senhor, as bênçãos, Senhor, que já foram prometidas para as nossas vidas, Pai. E eu declaro, Pai, na vida desse povo, pela prosperidade, Senhor. Eu declaro, Senhor, abundância, Senhor, na vida desse povo, Jesus, pelo poder, Senhor, pela autoridade que o Senhor colocou, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Eu declaro, Pai, que esse mês que se inicia, Senhor, eu declaro, Pai, eu creio, até o final desse ano, nós veremos, Senhor, muito mais, Senhor. Nós veremos infinitamente mais, Senhor, do que nós já vimos, Senhor. Ó, Senhor, manifesta, Pai, surpresa, Senhor. Manifesta, Senhor, uma chuva de bênção, Jesus, na vida desse povo que tem sido fiel, na vida desse povo, Senhor, que tem estado aqui, Senhor, todos os dias clamando, Senhor, recebendo, ligando, Senhor, as Tuas promessas, Senhor. E nós cremos, Pai, que nós já somos, Senhor. Nós já somos, Senhor, ricos. Nós já somos, Senhor, prósperos só. Nós já somos, Senhor, um povo abençoado, como a Sua palavra diz. É no Teu nome santo que nós oramos. Amém, amém e amém. Se você crê nessa palavra, dê um aplauso, dê um brado de vitória. Diga: eu sou rico, porque o meu Deus é rico. Aleluia, aleluia. Amém, graças a Deus. Olhe para o seu irmão e fala assim: você é próspero, você é rico. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando agora por realização pessoal. Amém? Você tem o temor do Senhor? Tem. Então você é uma pessoa sábia, né? E no nosso projeto de vitória, o Senhor fala aqui em Provérbios 24:14. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Amém? Irmãos, se a palavra de Deus já veio nesta noite falando, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Não será frustrada a tua esperança. Diga: não será frustrada a minha esperança, porque eu tenho a sabedoria de Deus. E através dessa sabedoria de Deus, eu terei e farei grandes realizações pessoais. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque a tua palavra ela é fiel e é verdadeira para com as nossas vidas, ó Pai. Porque através do temor do Senhor, temos a tua sabedoria, Pai. E se manifeste grandiosamente esta sabedoria em nossas vidas, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, ter as nossas realizações pessoais, ó Pai. Porque cada um de nós temos um projeto, Pai. Cada um de nós temos um desejo, ó Pai. Para poder melhor te servir, para poder melhor te adorar. E para poder melhor, ó Pai, dar o melhor testemunho de um cristão santo, um cristão sábio sobre esta terra, Pai. Nós oramos, ó Pai, para que venha se realizar cada projeto de cada pessoa neste local, ó Pai, para que haja também esse temor manifestado e que a tua sabedoria, Pai, venha aflorar em cada vida, Pai, que o Senhor venha dar insights, ó Pai, para que estas realizações pessoais sejam de conformidade com a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o homem pode fazer os planos, mas a palavra final vem do Senhor, ó Pai, e que assim venha se manifestar sobre a tua igreja, sobre os filhos que temem ao Senhor, ó Pai, e oramos também, ó Pai, por uma grande realização pessoal de pessoas, no dia 22, que será o casamento coletivo da Igreja Cristo Vive, ó Pai, que terá, Pai. Será, Pai, manifestada a tua bênção, a tua glória, a tua honra, Pai, sobre os casais, ó Pai. Será a tua bênção, desde o entrar até o altar, ó Pai, manifestado o teu poder e a tua glória, Pai. Mesmo que as pessoas não estejam vendo as condições, ó Pai, não será frustrada a esperança, porque o Senhor já mandou a tua palavra, ó Pai. Porque o povo que está aqui é um povo que te serve, é um povo que te teme, ó Pai. E é um povo, ó Pai, que te louva e que te adora em espírito e em verdade, ó Pai. Declaramos a vitória, Pai, nas realizações pessoais, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A maior realização que o homem pode ter é ter a sua família na casa do Senhor. A nossa família é bendita. Você crê?
Então fecha os teus olhos, vamos orar pelas nossas famílias. Senhor, graças nós te damos, ó Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor Deus, porque tu nos destes o conhecimento, a revelação da graça de Deus, ó Pai, às nossas vidas, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque ouvimos a tua palavra, Senhor Deus, porque seguimos a tua palavra, ó Pai eterno, e porque as nossas famílias, Senhor Deus, andam conosco, ó Pai, nos teus caminhos. Nós te bendizemos, ó Pai, pelas tuas grandes bênçãos, ó Pai, que dia a dia estão sendo derramadas sobre a nossa casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque na nossa mesa não falta pão, ó Pai, na nossa casa não falta amor, ó Pai, porque os nossos laços são realmente laços de amor e de respeito, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida dos casais dessa igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que haja sempre um compromisso, ó Pai, de fidelidade, Senhor Deus, entre os casais, Senhor Deus. Que haja ali, Senhor Deus, comportamentos santos, ó Pai. Que hajam ali palavras doces, ó Pai, como diz a tua palavra, que é a palavra que deve sair da boca de pessoas que creem no seu nome, Senhor Deus. Ó Pai, que a nossa boca seja jorrar um rio de águas doces, Senhor Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres, ó Pai, que possam apaciguar, ó Pai eterno, e não fomentar contendas, Senhor Deus. Ó Pai, que a tua paz, Senhor Deus, esteja presente sempre em nossos lares, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos filhos, ó Pai. Nós oramos para que eles possam, ó Pai eterno, estar, Senhor Deus, sendo criados, ó Pai eterno, ou com a tua palavra, Senhor Deus, com o teu testemunho de vida, Senhor Deus, que nós possamos ver os nossos filhos crescerem, ó Pai, na graça, no entendimento, na sabedoria que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Que nós possamos vê-los, Senhor Deus, formarem famílias, Senhor Deus. Que nós possamos vê-los, ó Pai eterno, estarem entrando em faculdades, estarem se formando profissionalmente, serem felizes, ó Pai. É isso que nós queremos para a nossa família, ó Pai, que sejamos felizes, Senhor Deus. Nós oramos, ó Pai eterno, pelos relacionamentos entre pais e filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que haja paciência, Senhor Deus, nos momentos de transição dos jovens, ó Pai, que haja compreensão na mente dos jovens, ó Pai, para que eles possam, Senhor Deus, saber se submeter, ó Pai, aos seus pais, Senhor Deus, que haja paciência, Senhor Deus, entre todos dentro do nosso lar, ó Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, ter sabedoria, Senhor Deus, para que os homens sejam verdadeiros pastores do seu lar, ó Pai, que saibam, Senhor Deus, conduzir esse rebanho com sabedoria, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, toda a dureza do coração, tira a palavra pesada da boca, Senhor Deus, e que nós possamos, ó Pai eterno, ver os nossos lares, como diz a tua palavra, Senhor Deus, como família bendita do Senhor, ó Pai. Nós finalizamos essa oração, ó Pai, te pedimos por aqueles, Senhor Deus, que hoje não tem paz nos seus lares, por aqueles, ó Pai, que tem confusão, que tem contenda, Senhor Deus, que tem desavenças, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos agora, caído por terra, Senhor Deus, tudo aquilo que tenta, Senhor Deus, desfazer a família, ó Pai, que tenta, Senhor Deus, desligar, ó Pai, esse laço de amor e de respeito, ó Pai, o cordão de 3 dobras, Senhor Deus, nós rechaçamos agora, caído por terra está, Senhor Deus, e declaramos que nesta casa, nesta igreja, todas as famílias são benditas do Senhor e vivem em paz e vitória, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, amém e amém. Glórias a ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos orar pelo compromisso com o reino, amém? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo aquilo que Tu já fizeste nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque Tu és forte, Tu és fiel, Senhor Jesus. E Tu agora nos destes talentos, Pai. Talentos, 1, 2, 5 talentos, Pai. E nós queremos, Pai, colocar esses talentos aqui na Tua obra, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que de Deus não se zomba, Senhor Jesus. Deus, dai sabedoria, Pai. Sabedoria para que todos nós façamos o melhor para Ti. Se nós temos capacidade dada por Ti
para fazermos para homens, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, Senhor Jesus. Quanto mais nós temos que fazer para Ti, Senhor Jesus, fazer o melhor serviço, o melhor trabalho aqui na Tua obra, Senhor Jesus. Deus, capacita-nos, Pai, para que possamos ser fiéis a Ti, Senhor Jesus. Deus, dá força, dá sabedoria para todos nós, Senhor Jesus, para que possamos colocar em prática, Pai, a Tua palavra, colocando o reino em primeiro lugar, Senhor Jesus. Tu falastes muito ontem, Senhor Jesus, com a Tua igreja, respondesses tantas perguntas, Senhor Jesus, e nós agora queremos acertar, queremos fazer o melhor, queremos Te servir, queremos fazer sempre, em tudo o melhor, Senhor Jesus, porque Tu és bom, Tu mereces, Pai, Tu fizestes tanto por nós, o que nós podemos fazer por Ti? O mínimo é ser fiel, fazer o melhor, o nosso melhor trabalho, fazer aqui, fazer a melhor recepção, a melhor livraria, fazer tudo do melhor, Senhor Jesus. Deus, Pai, Deus, fala com nossos corações agora. Tu sondas pensamentos, Pai, Tu sondas os nossos corações, Senhor Jesus. Deus, é possível, Pai, é possível, Senhor Jesus. Eu quero ver o Teu agir sobrenatural, Pai. Muda pensamentos, muda atitudes, Senhor Jesus. Deus, o reino é em primeiro lugar, o reino é em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas, Senhor Jesus. Oh Pai, que todos nós possamos nos esquecer um pouquinho, deixar de lado a nossa vida secular e nos mergulharmos aqui na Tua obra, no compromisso com o reino, Pai, porque vamos ter a resposta certa de Ti. As demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor Jesus, nós queremos algo grande, Pai, algo grande para esse ministério, mas nós temos que fazer a nossa parte, Senhor Jesus. Deus, dai sabedoria para todos nós, Senhor Jesus, para que possamos fazer o melhor para Ti, Pai. Oh Deus, Senhor Jesus, Tu fizestes tanto para nossas vidas, Pai, porque nós não podemos fazer um pouquinho a mais? Termos sempre aquele compromisso de estarmos aqui na Tua obra, no trabalho aqui dentro da Tua casa, Pai. Se para o homem nós fazemos o melhor, porque para Ti temos que fazer sempre, me desculpa a palavra, com má vontade, Senhor Jesus. Deus, dá-nos força, Pai, força, que o amor, aquele amor, volte novamente, Senhor Jesus. Volte novamente os nossos corações para Te servir com alegria, com determinação, com paz, Senhor Jesus, deixando de lado, Pai, a nossa vida secular. Eu volto a insistir, vamos mergulhar nesse compromisso, porque com certeza as portas dos céus vão se abrir para as nossas vidas. Tu és bom, Senhor Jesus, a Tua palavra diz isso, Senhor Jesus. Dai-nos sabedoria, Pai, sabedoria, porque o nosso desejo é Te servir de todo o coração. Em nome de Jesus, amém, Pai. Glória a Deus. Deus com certeza honrará a nossa fidelidade na casa dele, amém? Nós vamos orar por atitudes que devemos mudar. E eu gosto sempre de usar a música, né? E eu lembrei hoje de uma frase que nós cantamos numa música, que a música é Eu Sou Nova Criatura, e diz assim: eu não sou tudo o que o Senhor precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Lembram desse trecho? Até quando nós vamos cantar isso sem prestar atenção? Durante quanto tempo nós vamos ficar sendo alguma coisa que o Senhor precisa e nós não chegamos aonde Ele precisa? Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Será que a gente não tem como chegar naquilo que a gente quer ser? Amém. E tem uma outra musiquinha que nós cantamos, que diz assim: eu quero ser melhor do que ontem e do que hoje de manhã, né? Não diz assim a musiquinha? Será que hoje nós estamos sendo melhores do que fomos ontem? Será que amanhã, às 9h44, nós seremos melhores do que estamos sendo hoje? Nós só conseguimos ser melhores, irmãos, se nós tomarmos atitudes e mudarmos. Então, eu vou mudar um pouquinho a frase. A gente costuma dizer que nós vamos orar por atitudes que devam mudar. Nós vamos orar por atitudes que devemos tomar para mudar. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, tem nos sinalizado, tem nos incomodado a respeito de coisas que não estão do Teu agrado, que não são da Tua vontade. E por muitas vezes, ó Pai, temos sido rebeldes, ó Pai.
Sabemos que devemos mudar e não tomamos atitudes para mudar, Senhor Jesus. Queremos nesta noite, ó Pai, colocar no teu altar, Senhor Jesus, toda a inércia, Pai. Ó Deus querido, toda conveniência, toda acomodação, toda procrastinação, Jesus, toda letargia, Senhor Jesus, essa lentidão, toda falta de iniciativa, Pai, todo desânimo e falta de vontade. Ó Deus querido, se nós sabemos o que te desagrada, Senhor, se sabemos das coisas que nos prejudicam e prejudicam os nossos irmãos, ó Pai, queremos sim mudar, Jesus. Estamos decididos nesta noite a que essas mudanças sejam efetuadas. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos, ó Pai, que nos dê força, Senhor. Continue nos mostrando, ó Pai querido, através do teu Santo Espírito, Senhor, até através de pessoas, Senhor Jesus, usadas por ti, para nos dizer o que precisamos mudar, Senhor. E com sabedoria, com submissão, assim nós faremos, ó Pai. Colocamos diante de ti, Senhor Jesus, tudo aquilo que te desagrada, ó Deus amado. Queremos lembrar de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos mostrado e realmente com submissão mudar-nos, ó Pai. Que tudo aquilo, Senhor Jesus, que não é conveniente para um filho teu, Senhor Jesus, nós colocamos agora diante de ti e te pedimos força, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus, força, ó Pai querido. E nos capacita, Senhor, para que essas mudanças sejam feitas o mais rápido possível. No teu nome santo, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já nos abrimos para as mudanças, amém? Irmãos, eu tinha que escolher um tema para orar. E eu orei a Deus, né? Pedi que Ele falasse ao meu coração. E Ele me deu esse tema sobre os sonhos. E eu fiquei com isso na minha mente durante a semana, né? Sonhos agora, Senhor, sonhos agora. E a palavra que Deus falou comigo foi, não para eu repartir para a igreja, né? Não deixem para o ano que vem o que eu quero realizar em vossas vidas ainda este ano. Então, o que pode impedir Deus de realizar? A nossa carne. Amém? Então, vamos subjugar esta noite a nossa carne, porque Deus tem grandes coisas ainda para realizar. Amém? Então, nós não podemos limitá-lo. A bispa usou uma palavra ontem aqui no culto que me chamou muita atenção. Ela disse assim, não encolha Deus. O nosso Deus é grande e Ele tem coisas grandes ainda para nós este ano, este mês. Amém? E Deus não se agrada também de procrastinação. Amém? Então vamos orar. Você tem sonhos? Olha, irmão, ore. Especialmente por aquele sonho que você já tinha desistido dele. Que você já tinha pensado assim, vou deixar para o ano que vem, este ano não dá mais tempo. Ore por este sonho, porque é esse sonho que Deus quer realizar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai amado e Pai querido, obrigada por este tema, Senhor, sonhos. Eu sei, Senhor, que sonhos de Deus se realizam e assim será no nosso meio, Pai. Nós não vamos desistir de nada, de nenhum sonho, seja ele um sonho antigo ou um sonho recente, Pai. Ele é teu, o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor. E nós não vamos desistir, Pai. Nós não vamos procrastinar, Pai. Nós não vamos deixar os nossos sonhos para o ano que vem. Não, Deus querido. O Senhor tem dito, Pai amado, que o Senhor tem motivo de riso para nós no mês de outubro. E o mês de outubro está apenas começando, Pai. E eu creio que o Senhor também tem motivo de riso para esta igreja no mês de novembro e no mês de dezembro, Pai. Para encerrar este ano com chave de ouro, com muitos motivos de riso, com muitos testemunhos, Pai, para o louvor e glória sua, Pai. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro também, Senhor, para que todos aqui coloquem este sonho diante de Ti, Senhor. Seja qual for,
Se for um sonho impossível, se for um sonho, Pai, que nós já corremos, nós já tomamos atitudes, nós já fizemos o natural, Pai, colocamos diante de Ti, porque o sobrenatural pertence a Ti, Pai. O milagre é Teu, Senhor. Se é um sonho, Pai, onde precisa de uma manifestação sobrenatural, de um milagre, Pai, nós cremos que é chegada a hora, é chegado o tempo do milagre, Pai. O tempo perfeito vem de Ti, Senhor. Ó, Pai, está escrito que um dia é como 1000 anos. E 1000 anos para Ti, Senhor, é como um dia, Senhor. O tempo de Deus é perfeito, é maravilhoso. O Senhor não está atrasado, Pai. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Tu tens grandes coisas e maravilhosas, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Ó, Deus Pai, aquela mulher que porventura, aquele casal, Pai, que quer ter um filho, Senhor, não dá mais para ter um filho este ano, Pai. Se esta pessoa ainda não está grávida, mas dá para engravidar, Senhor. Por isso, Senhor, concede a bênção da gravidez, Senhor, para que este casal tenha um filho no primeiro semestre ainda do ano que vem, Senhor. Não há nada impossível para Ti. Tudo vem na hora certa, no momento certo, Pai. O Senhor está nos preparando, Senhor. Tu estás, Senhor, provando a nossa fé, como nós cantamos esta noite, Pai. O Senhor é o grande eu sou. Não há nada difícil nem impossível para Ti, Senhor. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. Nós colocamos diante de Ti aqueles sonhos difíceis, aqueles sonhos que nós tínhamos deixado para o ano que vem, Senhor. Nós voltamos com eles, Senhor, porque nós cremos, Pai, que em Ti tudo é possível e que ainda há tempo, Pai, para vermos, para termos os motivos de riso ainda neste mês, Senhor, de outubro, novembro, dezembro, Pai, e para testemunharmos da Tua glória e do Teu poder, Pai. Que assim seja, porque Tu és fiel, Pai, para cumprir a Tua palavra, a palavra que o Senhor trouxe esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor vai realizar os sonhos daqueles que perseverarem até o fim, amém? E nós vamos orar por perseverança. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação eterna? Não, porque essa daí é um dom de Deus e Ele já nos deu. Mas nós seremos salvos das adversidades, seremos salvos das armadilhas do inimigo, seremos salvos das situações contrárias que vêm contra a nossa vida, amém? E é necessário perseverarmos até o fim, amém? Vamos orar ao Senhor. Jesus Cristo, Te louvamos por essa noite, Te louvo, Jesus, por esse povo bendito e abençoado que tem perseverado na oração, Pai. Tu és, Senhor, o nosso maior exemplo de perseverança, Jesus. Porque Tu encravaste, Senhor, a lei na cruz, Jesus. É que nós estamos aqui. É que nós temos salvação, Jesus. É que nós podemos olhar o futuro, Senhor. É porque nós temos esperança de vida, Jesus. E nós queremos fazer como os nossos irmãos fizeram. Queremos, Senhor, perseverar na oração. Queremos perseverar na doutrina. Queremos perseverar, Senhor, no amor. Queremos perseverar na palavra, Jesus. E se hoje, Pai, alguma situação contrária, adversa, tem se levantado contra a vida dos Seus filhos, eu Te peço que cada filho Teu aqui persevere, Jesus, em Ti. Tome o Senhor como exemplo, Pai, de perseverança. Que ninguém desista de sonhar. Que ninguém desista de lutar. Que ninguém desista de viver uma vida plena, Senhor, como Tu já tens preparado para nós. Mas que a perseverança seja uma atitude, Senhor, diária. Senhor amado, dentro da casa, que haja perseverança de amor. No trabalho, que haja perseverança. Na escola, Senhor, que Seus filhos perseverem sempre, Jesus. Que os Seus filhos tenham hoje, Pai, coragem de dizer não. Coragem, Senhor, de se colocar de pé e perseverar contra toda situação que se possa levantar. E neste momento eu quero, Senhor, orar em especial para os ministros que oram neste lugar.
Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um dos Teus filhos e que nenhum deles, Senhor, desista de orar. Nenhum deles, Pai, por situação que qualquer que se levante, desista, Senhor, de estar na brecha. Desista de interceder pela Tua igreja, porque grandes bênçãos temos recebido por através destas vidas, Pai. E hoje eu te peço, fortaleça a Tua igreja. Fortaleça a Tua igreja. Porque muitas são, Senhor, as ciladas que o diabo tem colocado diante de nós. Mas nós, com certeza, perseveraremos até o final, seremos salvos, glorificaremos o Teu nome pela salvação que já chegou até as nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Igreja perseverante, amém? Aleluia, glória a Deus. Os nossos intercessores já vão descer. Nós vamos orar pela nossa semana, continuar clamando, porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes, amém? Se você tem alguma coisa pela qual você quer concordar com os nossos intercessores, está esperando uma resposta de emprego, vai fazer um teste, está esperando um diagnóstico, vem até a frente, que os nossos intercessores vão ligar aqui na terra e será ligado no céu, porque é isso que a palavra do nosso Deus promete, amém? E se você sabe de alguém que passa por uma situação, venha também interceder por essa pessoa aqui na frente, amém? Vamos fazer uma oração agora pela nossa semana, levantar um clamor diante do nosso Deus, amém? Aleluia, Jesus. Nós vamos orar por algumas pessoas também que também nos pediram, que estão aguardando respostas para essa semana aqui. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite bendita, Pai, pela inspiração, pela tua direção, Pai, para a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, nos dirigindo em oração a ti, Pai. Nós já temos, Pai, a direção vinda dos céus, Pai, através do anjo da igreja, Pai, que nós devemos viver de modo digno de ti, Pai, que nós devemos viver de tal forma, Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Pai, sejam agradáveis diante da tua presença, Pai. Nós queremos te pedir por isso, Pai, como disse a pastora Silmara aqui, Jesus, que amanhã nós sejamos melhor do que hoje. Essa é a nossa oração pela nossa semana, Pai. Oh, Pai, que na terça nós sejamos melhor do que hoje, que na quarta melhor do que na terça, Pai, e assim sucessivamente, Jesus. Nós chamamos a existência, Pai, a manifestação da tua bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos, porque a tua bênção enriquece e não traz desgosto, Pai. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão esperando resposta, Senhor Jesus, de portas de emprego, Jesus. Ana Maria está esperando por uma resposta, Pai. Pelos seus filhos estão esperando por resposta, Pai. Nós pedimos, abre a porta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, Senhor. Eu quero te agradecer pela porta aberta na vida do Bruno, Pai, filho da Simone e do Cristiano, Pai, pela porta de emprego oportuna aberta na vida dele, Pai. Nós queremos te pedir também, Jesus. Oh, Pai, nós temos um abençoado que tem uma causa na justiça nessa semana, Senhor Deus, e está com problema de saúde familiar também, a Gabi, Jesus. Nós intercedemos, Pai, declaramos, Jesus, que toda resposta, Senhor Deus, a tua palavra diz que o homem pode fazer planos, o homem faz o natural, mas a resposta certa dos lábios vem de ti, Senhor. Nós clamamos a ti, Jesus, para que o Senhor esteja nos dirigindo nessa semana, Pai. Oh, Deus, que nós possamos receber, Senhor Deus, boas respostas, Senhor, que nós possamos ser encaminhados por ti em tudo aquilo que nós formos fazer, Pai. Declaramos, Jesus, que aqueles que trabalham no comércio, Jesus, que os vendedores, que os empresários, Pai, oh Deus, que eles possam tomar atitudes dirigidas por ti, Pai, que nós possamos colocar tudo em oração diante de ti, Pai, como fez Neemias, Pai. Neemias estava diante do rei e o rei lhe perguntou: o que você precisa? E naquele momento ele orou a ti, Pai. Que seja essa a nossa atitude, Pai. Que no nosso dia a dia, Pai, tudo aquilo que formos fazer, Pai, todas as atitudes que formos tomar, Pai, que nós possamos estar entregando diante de ti, Senhor Deus. Ou, Senhor, em reuniões que formos participar, Pai, em telefonemas que formos fazer, Pai. Ou, Senhor, em provas, em entrevistas que formos participar, Pai. Nós clamamos a ti, Pai, para que tenhamos a manifestação da tua bênção, Senhor Deus. Que o Senhor manifeste a tua graça abundante sobre a vida dos teus filhos, Pai. Nós já temos achado graça diante de ti, Senhor. Que nós possamos achar graça também, Pai, diante dos homens, em toda e qualquer situação, Senhor Deus, pela qual nós vamos enfrentar essa semana, Senhor. Que nós achemos graça diante dos homens. Que
que os teus anjos, Pai, que ministram em nosso favor, estejam ministrando em nosso favor, abrindo portas, nos livrando, Senhor Deus, das astutas ciladas do maligno, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, declaramos, Jesus, que nessa semana, Senhor, nós veremos a Tua glória, Pai. A Tua palavra diz: este é o dia que fez o Senhor, este é o dia que o Senhor fez, Pai. Cada um dos dias dessa semana, Senhor, serão feitos, produzidos por Ti, Pai, para que nós possamos ver a Tua glória, Jesus, manifestada na nossa vida, Senhor. Que não nos envergonhemos de Ti, Pai, que sejamos ousados, que não procrastinemos nas nossas decisões, Senhor, nas mudanças de atitudes, Pai, para que nós possamos ver a Tua glória, Pai. Como disse o presbítero Cláudio, nós já sabemos o que precisamos fazer para ver a manifestação da Tua bênção, Pai, da Tua abundância sobre as nossas vidas, Pai, seja na vida material, financeira, profissional, na nossa família, na nossa saúde, Pai. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer, Pai. Que nós possamos nessa semana ser incomodados por Ti, ser guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para vivermos em conformidade com a Tua palavra, Pai. É no Teu nome, Jesus, que nós clamamos, Senhor. Eu Te peço, Senhor, que os Teus anjos que ministrem a nosso favor, se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, Pai, que estejam acampados ao redor de cada um dos Teus filhos, de cada um dos internautas, Pai, de cada um dos nossos queridos, Pai, nos livrando do homem mau, do fraudulento, Jesus, oh Senhor, nos livrando das astutas ciladas do maligno, Pai, para que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana em perfeita paz, Senhor. A Tua palavra diz que a paz seja o árbitro no nosso coração, Pai, que a Tua paz nos guie, Pai, em cada decisão que tenhamos que tomar nessa semana, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Nós ligamos aqui na terra, Pai, agora, Jesus, cada pedido que foi colocado diante de Ti pelos Teus filhos, Pai, para que seja agora ligado nos céus, Pai. Nós concordamos, Pai, para que os Seus filhos possam ver o Seu mover, o Seu agir, Pai, e que, como disse o pastor Fernando, Pai, nós estamos aqui porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vemos o invisível, Pai, nós cremos no impossível, Senhor. Nós mantemos firme a nossa confissão, sabendo que quem fez a promessa é fiel, Pai. Obrigado no Teu santo nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles, Pai, que Te amam sinceramente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vá em paz, tenha uma semana de vitória. Se você ainda pode ficar conosco, nós vamos louvar a Deus com um cântico ainda. Mas vá em paz e tenha uma semana maravilhosa, porque é isso que Deus tem preparado para a vida dos Seus filhos. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Chamado, toda arma que forjarem contra mim perecerá, sem que o Senhor comigo está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel é o Senhor, o povo eleito. E por causa do Seu grande amor, sou mais que vencedor. Aleluia, grande é o Senhor. Vamos celebrar, honra e glórias vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Vamos celebrar.
Aleluia, aleluia. A despeito de tudo e de todos, vamos celebrar ao nosso Deus porque Ele é digno, amém? Aleluia. Internauta da graça de Deus, tenha uma semana maravilhosa. Esteja aqui conosco, quarta-feira, culto da mulher em graça, quinta-feira às 20 horas, e todos nós que possamos nos reunir aqui novamente para louvar e adorar esse Deus bendito, amém? Vá em paz e uma semana de vitória para todos, em nome de Jesus, aleluia.